Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando uma nova semana de estudo. Esta semana é a última semana do mês de julho. Já estamos terminando o mês 7 e correndo já para o final do ano. E com certeza a nossa fé ela precisa ser solidificada em Cristo a cada dia, a cada momento que passamos, e aguardando a bem-aventurada esperança do nosso Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando a cada dia. Mandamos aqui um alô especial para Arnaldo Mugwandi, é de Maputo, Moçambique. Paulo Dari Lorentz, é de Alta Floresta, em Mato Grosso. Sandra Aparecida de Jesus, é de Várzea Paulista, São Paulo. Nayakane é de Nanuque, Minas Gerais. Maria Viana é de Xambré, no Paraná. Raimundo Nonato e Kátia são do Rio de Janeiro e estão aqui mandando um abraço especial para a irmã Rose e todos os demais amigos aí do Rio de Janeiro. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem e sempre iremos mandar alô para vocês, iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelos cuidados que tem para com cada um de nós, obrigado por estarmos iniciando uma nova semana de estudo, pedimos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo e também pedimos que tenhamos a mente aberta para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Querido Pai, esteja com todos aqueles que estudam conosco a Tua Palavra, especialmente aqueles que passam por problemas, necessidades, lutas, dificuldades, provações, tentações. Tenhas misericórdia, Pai, de cada um, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir com a nossa série Fogo da Provação, e nós temos visto a cada dia que nós estamos estudando a Bíblia que nenhum de nós está isento de passar por lutas e provas. Nenhum de nós. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos algum momento de prova em nossa vida. E como nós vimos na semana passada, a prova é para que possamos ver o rosto de Cristo. Estamos sendo purificados, retirado de nós aquelas impurezas, aquelas arestas que impedem de nós vermos o rosto de Jesus. Agora, acima de tudo, o que as pessoas que nos conhecem precisam é ver Jesus em nós, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos negócios, enfim, em todas as áreas, as pessoas precisam ver que nós não somos iguais àquelas pessoas que não conhecem a Jesus. E essa semana nós vamos estudar alguns exemplos que nós temos na Bíblia que mostra que, às vezes, Deus permite que nós passemos por uma temperatura extrema, muito alta de provação, e é bom lembrarmos que não nos sobrevém tentação, provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, se a luta que nós estamos passando, o problema que nós estamos passando, nós estamos achando que é muito alto o grau de temperatura, que nós não iremos suportar, confiemos em Deus. Se Ele permitiu é porque Ele sabe que nós suportaremos. E Deus ele sempre tem um propósito em cada prova, em cada problema que nós enfrentamos em nossa vida, na área espiritual, é para aperfeiçoar o nosso caráter. O próprio Senhor Jesus, ele veio a este mundo para sofrer. E nós conhecemos muito bem toda a história do sofrimento de Jesus, mas quando nós lemos o profeta Isaías, nós vemos ali como Isaías retratou vividamente o sofrimento que Jesus iria passar aqui neste mundo. E este sofrimento que ele passou foi para que pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Jesus ele não tinha pecado. Jesus ele não sofreu por erros que ele cometeu, não.
ele sofreu para poder pagar aquele preço que nós não podíamos pagar, que é o preço da vida eterna. E o preço da vida eterna só é pago através de sangue, e o sangue foi o sangue do nosso amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós lemos lá no capítulo 53 do profeta Isaías, nós vamos ver ali Isaías descrevendo o servo sofredor. E interessante, irmãos, que todas as profecias do Antigo Testamento, especialmente agora aqui no profeta Isaías que eu estou citando, apontavam para o Messias que haveria de vir. Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E todas essas profecias se cumpriram em Jesus quando ele nasceu. Mas infelizmente, aqueles para os quais Jesus veio, que eram os judeus, eles não o aceitaram, eles rejeitaram a Jesus. E nós? Hoje nós temos todas as evidências de que Jesus é o Filho de Deus, de tudo aquilo que ele sofreu aqui, passou neste mundo, se entregou, morreu e ressuscitou, foi para nos salvar. Hoje é muito mais fácil para nós entendermos e aceitarmos, mas para os judeus ainda a maioria não aceita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Eles estão aguardando um outro Messias. E então eu perguntei, e nós temos aceitado em nossa vida este Messias, esse Jesus, o Salvador? A nossa salvação, irmãos, ela só vem através de Jesus. Não existe outro meio pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser através do Filho de Deus. Precisamos rever como é que nós temos nos relacionado com esse Deus que nos ama e que nos enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Lá em Isaías 53, no verso 10, Isaías escreveu: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Aqui Isaías usa o simbolismo de quando as uvas eram esmagadas. As uvas colhidas eram jogadas no lagar e ali então as pessoas pisavam em cima e esmagavam para fazer o vinho. Assim era o processo do vinho naquela ocasião. E a Deus, o Senhor, agradou esmagá-lo. Não é que Deus ficou satisfeito, feliz porque estava vendo seu filho sofrer, não. Mas porque ele viu que Jesus suportou todas as provações, todo o sofrimento. Ele perseverou até o fim, até ele chegar ao Calvário e ali ser pregado na cruz e morrer por nós. Jesus, irmãos, ele não é um mártir, não. Jesus, ele é aquele que se entregou para morrer em nosso lugar. Nós encontramos um dos exemplos de temperatura extrema de provação, é o exemplo de Abraão. Abraão, nós conhecemos a história, não é mesmo? Ele já era de idade, tinha 90 anos, quando Deus fez a promessa que ele seria pai de uma grande nação. E ele até duvidou, por quê? Porque já idoso, a esposa idosa, sem condições de ter filhos, e ela era estéril, e agora já estava com 80 anos, Sara, porque ela era 10 anos mais nova do que Abraão, e já havia passado o período dela ter filhos, mas para Deus nada é impossível. Acontece que nesse período em que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, Abraão ele demonstrou fé quando aceitou o chamado, quando saiu da terra dele para ir para uma terra que o Senhor ia mostrar. E ele então, chega um momento em que havia fome, havia seca ali onde ele estava, e ele resolveu descer para o Egito, sem consultar a Deus. E ele então, indo ao Egito, Faraó se agradou da mulher de Abraão.
E Abraão disse assim: olha, você fala que é minha irmã, não fala que é minha mulher, não, senão eles vão me matar. Veja aqui Abraão já falhando no primeiro teste, mentindo. Ele não creu que Deus poderia livrá-lo dessa situação, poupando a sua vida. Mas ele mesmo, para salvar a sua vida, disse a Sara que mentisse. E Deus então depois traz essa outra prova mais forte, mais contundente contra Abraão, exatamente depois que o filho Isaque nasceu. Mas antes eu quero ler com vocês aqui Gênesis 12, verso 1 e 2, quando Deus fez o chamado para Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Aqui foi quando Deus fez o chamado. E então, eu já citei, quando ele foi para o Egito, sem consultar a Deus, lá ele falhou na sua prova, ele retorna, e aí depois ele tem o filho, e quando Isaque está aí já, né, na sua adolescência, Deus pede a Abraão que sacrifica o seu filho Isaque. Era comum naquela época a prática dos pagãos sacrificarem filhos aos seus deuses. Mas Abraão, ele reconheceu a voz de Deus. Por quê? Porque Abraão, apesar dos problemas que ele teve na sua vida, dos altos e baixos na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, ele confiava em Deus, ele tinha um relacionamento com Deus e ele conhecia a voz de Deus. E quando Deus pediu então que Abraão sacrificasse o seu filho, ele conheceu a voz de Deus. Às vezes, irmãos, Deus nos pede alguma coisa, Deus nos orienta e às vezes nós não atendemos aquilo que Deus está pedindo porque nós não conhecemos a voz de Deus, nós não temos um relacionamento com Ele. E é isso que nós precisamos nesses dias em que nós estamos vivendo, nos relacionar com Deus dia a dia, orar, estudar a Bíblia, testemunhar às outras pessoas, viver aquilo que nós cremos e pregamos, sermos autênticos cristãos, para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. E quando Deus nos pedir algo, nós saberemos que é a voz de Deus. E Abraão, ele foi com seu filho para o Monte Moriá, e lá ele fez o altar, colocou a lenha, colocou Isaque amarrado sobre o altar e já ia sacrificá-lo. Já ia tirar a vida de Isaque, já havia levantado a mão, né, com o cutelo, é dito aqui, né, a faca. E então um anjo bradou do céu, né, segurou o braço de Abraão e disse: não faças tal, agora eu sei que você realmente me ama. No coração, Abraão já tinha sacrificado o filho. Deus olha a intenção nossa do coração. Então nós precisamos saber que Deus, ele não é como nós seres humanos que olhamos apenas o exterior da pessoa. Não, Deus olha lá o coração. E para Deus, Isaque foi sacrificado, porque Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Este foi um crisol de alta temperatura que Abraão passou, mas ele venceu. E ali, neste momento em que Abraão iria sacrificar Isaque, diz a palavra de Deus que ali Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João capítulo 8, verso 56. Ali naquele momento, Abraão viu o dia que Jesus iria ser sacrificado. Por quê? Porque quando Abraão olhou para trás, viu um cordeiro preso entre os arbustos, e ele então sacrificou aquele cordeiro que simboliza o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Mas nos lembremos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.